Nova Friburgo possui 8 distritos. Entre esses, quase todos são distritos agrícolas, com exceção do primeiro distrito, no centro da cidade, e o distrito de Conselheiro Paulino. No entanto, os considerados distritos agrícolas como Muri, Amparo, Rio Grandina e até mesmo Lumiar e São Pedro apresentam um quadro decadente da lavoura. Os agricultores familiares dos distritos agrícolas de Nova Friburgo produzem 118 itens entre verduras, legumes, frutas e flores. O terceiro distrito do Campo do Coelho é o que possui o maior número de propriedades rurais e responde por grande parte da produção agrícola do município. Nessa região, a atividade agrícola é desenvolvida em grande parte pela agricultura familiar. As propriedades têm em média entre 2 a 4 hectares e produzem olerícolas como couve-flor, repolho, pimentão, abobrinha, tomate, brócolis, alface lisa, crespa e americana, salsa, morango, entre outros. As formas de cultivo são de culturas rápidas que dão colheitas 2 a 3 vezes ao ano. No passado, o terceiro distrito era denominado de Terras Frias, e suas terras eram pouco valorizadas por não poderem produzir café, devido à sua altitude de 910 metros, imprópria para esse tipo de cultura. Suas propriedades se restringiram à criação de mulas, que se tornou a principal atividade econômica da região, alguma criação de gado e plantação de milho. Essa região é abastecida pelo Rio Grande. O Rio Grande nasce no maciço do Caledônia e vai percorrer o Vale de São Lourenço, recebendo a contribuição das microbacias ao redor, como a dos Três Picos, de Salinas, de Santa Cruz, de Centenário, que vão drenar esse rio. Em Rio Grande de Cima, é feita a captação de água para abastecimento do município. A presença de imigrantes japoneses, ao longo dos anos de 1930, introduziu novas técnicas de plantio, a exemplo de estacamento na lavoura e, notadamente, o uso de estufas que os agricultores locais desconheciam. Entrevistei Nilton Pereira, que nos concedeu uma entrevista sobre a administração do SEASA. A revitalização foi um termo que nós passamos a usar para dar vida aos mercados que estavam em queda na oferta. Então, especificamente de Nova Friburgo, 1985, é um dado estatístico que a gente tem, chegamos ao pico de 60 mil toneladas ano. E de 2015 para cá, as curvas mostram uma queda todo ano e chegamos em 2014, final do ano, com 13 mil toneladas. Mais de 80. Essa queda? Bom, essa queda, a gente, na época, tinha várias ideias, mas quando nós começamos a reunir aqui com as lideranças dos produtores e tudo, compra de produtos sem preço, é um consignado, vou levar sua mercadoria, depois a gente acerta o preço. E nesse acerto o preço, muitas vezes, o produtor ainda tinha que pagar, porque ele só não deu preço, mas teve o frete, a caixa, não sei o quê. Outros davam um cheque sem fundo, que você recebia e não recebia. Outros ofereceram a comodidade de ir buscar na propriedade, que não precisava trazer aqui, que as estradas já estavam asfaltadas e tudo, então eu busco lá, eu levo para você, eu vendo, e depois o agricultor não tinha informação
de mercado, o que estava ocorrendo de fato. Então eu chegava, ó, o tomate está dando R$10. E aí eu fui lá para vender, cheguei lá, vendia a 5, mas desconto de frete de caixa, e não tinha uma... Então nós fomos buscando esses dados, principalmente a falta de credibilidade dos compradores, falta de quem são os reais compradores, qualquer um chegava aqui e comprava, eu estou comprando, eu estou levando, toma aqui no cheque, ou semana que vem eu volto e acerto contigo. E o produtor, por outro lado, vamos dizer assim, quem está colhendo, ele quer que vá para o mercado. Então, se ele disser, não, vou discutir preço, naquele momento, ele sem informação, ele não tinha como discutir. Tudo bem, semana que vem você vem, eu te trago mais 100 caixas. Semana que vem, aí na outra semana ele vinha, não deu, mas essa agora pode ser que dê preço. Então, mantém aquela expectativa, que aí vira tipo loteria, né? Essa semana dá, e aí lá pela chance ele pagava aquela primeira, não pagava a outra, enfim. Então, nós fomos vendo tudo isso, e a gente chegou à conclusão de que os mercados, que foi dito, que o mercado municipal de Friburgo que atrapalhava, e o mercado de água quente, dos produtores, a gente viu que isso aí não tinha nada a ver. Ao contrário. Eu me lembro que na época eu ainda dei o exemplo da Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, que tem um bocado de loja, que vende às vezes os mesmos produtos e ninguém fecha. Ao contrário, aumenta mais a concorrência de produtos. Então, esse não era o problema. O que a gente começou a analisar, o que cabia a nós, órgão público SEASA, nessa política pública de revitalizar o mercado para dar o apoio ao agricultor familiar. Nesse agronegócio familiar, vamos chamar assim, porque existe um agronegócio que é mais industrial, né, tipo da soja, não sei o que é mais maquinário. O nosso aqui é familiar, que são propriedades pequenas, é a família, são as famílias que trabalham. Quer dizer, o esforço do agricultor tem que sair daqui para ir na SEASA, do Rio de Janeiro, para vender, que você tem um horário à noite, de meia-noite às 2 para descarregar, depois você tem horário de comercializar, voltar, e gasta mais de um dia nisso. Só de dia. A recorrer ao Rio de Janeiro, já que aqui Sim, sempre alguns iam direto, outros já levavam e buscavam. Não, você não precisa se incomodar que eu levo para você. Então a gente de início foi ver o que nos cabia enquanto órgão público. Onde é que estava a nossa falha, fazer o nosso meia-culpa. Então a gente via que nós não tínhamos um sistema de informação de preço. Então foi providenciado um painel com uma referência do que está ocorrendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a cotação hoje deu tantos reais a caixa de alface. Então, quando for discutir aqui, ele já tem uma referência. Ele pode vender por menos, aí daí para lá a decisão é dele. O ato de compra e venda, a decisão é do agricultor. Quando o órgão público nos cobre, primeiro, cadastrar quem são os compradores de fato. A gente tem que estar cadastrado aqui, não pode mais chegar qualquer um para compra e venda. Isso foi importante, né? Esse foi um passo. Segundo, ter informação de preço. É outro. Outra coisa que a gente discutiu, preço justo e pagamento à vista. E no dinheiro? E no dinheiro. Sem cheque, não tem mais No cheque. início não se tinha cheque, mas se ele está cadastrado, Aí, sim, você pode dar o cheque, mas nas primeiras comercializações foi dinheiro. E aí depois os compradores ficaram preocupados porque o movimento aumentou e eles eram o risco deles virem com dinheiro ao vivo. E aí a ideia era ter uma conta no banco, mas tem todo um lado aí burocrático. Mas ainda vamos... Como é que entrou o Banerj aqui também, numa agência do Banerj também? Aqui é do Itaú que tem. Mas antigamente era Banerj. Antigamente era Banerj, mas aí lá foi ele. Não, sim, antes era o Banerj e naquele tempo era no auge de mercado, né? Banerj vai até 80 e pouco, 90 e pouco, você está no auge. Aí depois é que as coisas começam a ficar mais difíceis. Então nós vamos ver o nosso lado aqui. O que você precisa fazer? Cadastrar o comprador, identificar o comprador, ele tem um crachá, depois vocês vão ver aí. Precisava cadastrar os produtores, para também não vir um piloto que pegou num outro lugar e entrar aqui para vender e revender, compra no mercado, revende aqui para ganhar para lá. Então, e precisamos estruturar a nossa equipe.
nosso desafio aqui, com essa demanda, como aumentou muito, é organizar as classes que estão aqui, que é desde produtor, ao comprador, ao carregador. A gente começou com o jaleco do produtor, com a identificação do produtor, o jaleco é na cor verde, já é um padrão já da Ceasa, os compradores de crachá e cadastrados. Então a gente sempre orienta para que se venda para compradores cadastrados, porque com cadastro a gente consegue acessar caso tenha algum problema de pagamento ou outro problema, enfim. E os carregadores a gente está montando uma associação para eles, na qual eles vão começar a se ajustar com as regras de segurança de trabalho, essas coisas todas. A gente tem todo um trabalho de orientação com eles também, eles são autônomos, até mesmo para se regularizar com previdência social, essas coisas e tudo mais.